Bom dia, estamos com mais um podcast da Clínica Diz, hoje recebendo a Andreia, né? A Andreia é nossa sócia proprietária da clínica também, juntamente com o Ramon e com o Dr. Guilherme. Andreia, conta um pouquinho da sua história para nós. Bom dia, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Então, a minha história. Meu nome é Andreia Renher, eu cheguei em Sorriso em 2004. Formei em 2003 e 2004 vim para Sorriso. Eu trabalhava como professora na época e vim aqui a passeio e acabei ficando, não voltei mais. E foi uma experiência única, porque a vida toda, eu só morei em Humaitá. Nunca tinha saído de casa. Humaitá é Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Isso, Nunca tinha saído de casa, só para estudar, fazer a faculdade em Juí, né, que é próximo. Acho que dá uns 120, 130 km, ida e volta, dá 200 e pouco. E lá eu ia todos os dias para as minhas aulas. Tinha o ônibus que saía de Humaitá, né, levava os estudantes e retornava no mesmo dia. E em 2004, uma amiga minha me chamou para vir para cá. E nisso eu aceitei e vim conhecer a cidade. E acabei ficando, não voltei mais. E por incrível que pareça, no mesmo dia eu já comecei a trabalhar. Olha. Eu cheguei de manhã, madrugada, e à noite nós fomos na escola Vila Bela. E quando eu cheguei lá, o diretor na época, o Leandro, ele falou: estamos precisando de professor de ciências. Se você quiser começar agora mesmo, eu falei, vamos lá então. Já te largou para a sala de aula. Já comecei no mesmo dia mesmo. Olha que beleza. E aí não teve mais volta. Aí estou aqui até hoje. E como que foi essa transição? Porque aí você ficou quanto tempo na educação? Eu saí da educação em 2010. Foi quando o Ramon falou, vamos trabalhar juntos. Aí falei, vamos lá. Vamos ver como é que vai ser. A clínica já existia? Já existia a clínica. Ela iniciou em 2007. Sim. Mas eu entrei só em 2010. Aí em 2010 eu comecei e em 2011 eu engravidei. Foi logo depois que eu tinha começado na área da saúde. E eu me apaixonei na área da saúde. Hoje ainda me perguntam, Andreia, mas e as aulas? Eu amo. Se eu voltasse hoje para dar aula, eu daria aula novamente. Claro que mudou muito, né? Sim. Então, mas mesmo assim, acho que eu me adaptaria novamente. Mas eu amo a saúde, a área da saúde. E aí nessa transição, você que vinha da educação, teve que aprender tudo de novo? Tudo, tive que aprender tudo de novo, fazer vários cursos. Nossa, foi muita coisa, né? Eu tinha uma noção de algumas, como eu era professora de ciências, de anatomia, corpo humano, então eu tinha algumas noções, né? Só que eu tive que ir atrás de muita coisa, exames, na época era eletroencefalograma, mamografia. Eu auxiliava o Ramon, sabe? Eu fazia todas as entrevistas ali, fazia os exames. Aí eu fiz o curso de eletroencefalograma. Foram várias coisas que eu fui fazendo e comecei a fazer alguns exames. Até que depois eu fiz o curso técnico de radiologia e passei a fazer os outros, né? Entendi. Então, hoje, dos exames na clínica, você domina todos? Domino. Se tiver que fazer, vou fazer. Dá para fazer qualquer um. Porque aí agora, na época da pandemia, que eu fixei mesmo na ressonância, né? E a minha paixão sempre foi ela, a ressonância magnética. Mas na época da pandemia, nós tivemos que dispensar vários funcionários, né? E eu fui para a parte do financeiro. Entendi. Então, financeiro, faturamento, na verdade, ficaram muitas coisas que eu fui fazendo devido a essa saída de colaboradores. E acabei me afastando dos exames. Foi absorvendo outras demandas. Outras tarefas e fui deixando essa parte de lado. Mas é o que eu falo, se eu tiver que voltar, eu volto. Entendi. Eu estudo
o que foi algumas alterações, mudanças que tiveram, né? Porque cada médico que lauda os exames, às vezes eles querem uma sequência a mais. Esse tipo de exame, eu quero essa sequência, eu quero assim, assim. E aí a gente vai se adaptando. Isso que vai mudando com o tempo, sabe? E então, eu voltando, eu preciso entrar nesse ritmo novamente. Então, você falou que em 2011, então, você engravidou. Engravidei em E 2011. como é que foi conseguir conciliar? Porque aí você já estava na correria da clínica Já. e aí conseguiu ficar aquele tempo que Eu tem de... passei os 9 meses, na verdade 9 meses não, que a Maria Valentina nasceu prematura, de 32 semanas. Mas o tempo todo da gestação, até o nascimento dela, eu trabalhei normal. Normal mesmo. E no dia 26 de dezembro, a Maria Valentina nasceu. Olha, quase no Natal. Quase no Natal. Ela era para nascer no dia 13 de fevereiro e antecipou bem. Então, foi uma... Aí ela nasceu prematura, ficou na UTI. Foi uma fase bem difícil para nós, porque minha mãe não conseguia vir nessa data. Não tinha como ela vir. Minha sogra não conseguia. Muitas pessoas estavam viajando. Final de ano. E aí a Maria Valentina ficou na UTI uns 20 dias. Ela nasceu com 1,8 kg. Nossa. Aí ela perdeu muito peso. E eu falo assim, que mãe, eu não sei de onde que ela tira forças, de onde que vem, né? Porque a gente só descobre isso depois que é mãe. Depois que vira mãe. Depois que vira mãe. E aí a gente passa a entender a mãe da gente, né? Até então, tudo você fica retrucando. A mãe não é assim, não. Sim. Mas depois que você é mãe, você concorda com tudo que a mãe fala. Entendi. E vai lembrando tudo que a mãe falava e faz sentido. E aí, nesse período aí, a Maria Valentina ficou na UTI esses 20 dias. Isso. E aí você também precisava dar um suporte para a clínica. Como que foi esse período? Eu não fiquei, porque nessa época a clínica estava em transição, né? Ela estava indo para o novo prédio, que era lá na Blumenau. Sim. Então estava em obra. Tá. Parece que tudo deu certo. Encaixou. Né? Encaixou. Então, porque eu fiquei com a Maria Valentina 7 meses em casa. Olha. Porque como ela precisava... Era prematura? Era prematura, precisava adquirir peso, né? Porque ela muito pequenininha. Eu vejo hoje ela brincando com as bonecas dela. A roupinha que ela usou na fotinha de um mês entra na bonequinha dela, sabe? E quem fez essa roupa é a bisavó dela. Então é uma roupa que tem que guardar. É uma roupa que tem que guardar, que tá lá. Eu deixo ela brincar, mas eu já falo, Maria, isso aqui nós vamos guardar. Você vai guardar. E nela tem uma manchinha, porque a Maria Valentina, logo depois que deu alta, ela precisava tomar ferro. Então, ela ficava tudo assim, né, babando. E aí eu lembro que manchou todo o vestidinho no dia da foto. Ainda bem que foi depois, né, já da sessão. Mas eu falo assim... Do período dela, do nascimento dela, foi uma fase que trouxe muito aprendizado, sabe? Na dificuldade, a gente viu como a gente é forte, né? Sim. E muito mesmo, porque o leite não vinha para mim, não tinha. E eu não conseguia... Nossa, isso foi para a mãe. Aí eu já me culpava por ela ter nascido antes. Eu me sentia culpada por isso. E teve alguma explicação, assim, de por quê? Então, Adriano, eu engordei muito na época. Eu sempre estava muito inchada, trabalhei muito. Tinha dias que eu falo assim, eu não almoçava, aí chegava no final do dia, eu queria comer tudo que vinha pela frente. Eu sentia muita fome daí naquele horário. Então, tudo errado, sabe? Uma alimentação errada, sem uma atividade física, não fazia uma caminhada, não fazia nada. Totalmente sedentária. Mas os meus exames sempre todos ok, sabe? Sem alteração. Eu não sei o que ocasionou, não sei mesmo. Mas eu acredito que possa ter sido excesso de peso. Mas aí foi um período, então, que você teve que se dedicar a ela. Era o dia todo a Maria Valentina querendo mamar e eu sempre complementando. Eu não queria complementar, mas aí a Maria Valentina estava chorando muito. Aí fomos na pediatra e ela falou, não, tem que complementar. Ela chora porque ela tem fome.
ela tem fome, é a hora que ela mamar mesmo, se der mamar para ela. E começar a escorrer assim, que ela fizer assim, é porque ela tá satisfeita. E eu tinha muito medo que ela engasgasse, porque ela era muito pequenininha. Sim. Tanto que à noite eu praticamente não dormia. Falam que quando a criança dorme, a mãe tem que aproveitar e dormir junto, né? Sim. Eu ficava olhando, botando o dedo no nariz para ver se ela Ver estava se tava respirando mesmo. É mãe de primeira viagem, né? Nossa, e eu lembro que depois que ela cresceu, porque eu não via os movimentos da barriguinha dela, da respiração. Então, quando ela ficou maiorzinha, que ela adquiriu um peso, aí eu olhava só para a barriguinha e via o movimento, falei, tá respirando, tá tudo bem. Aí eu dava mais aquela cochilada em algum tempo. A gente ouve muitos relatos de mães preocupadas, né? Quando a criança é muito novinha. Nossa, e é tanta coisa assim que passa e você quer deitar ela tipo, agora eu deitei ela do lado direito, depois vou deitar do lado esquerdo para a cabecinha ficar do mesmo tamanho. Era tanta coisa que eu escutava que eu queria seguir tudo para ficar, né? Mas eu lembro que foi difícil. As roupinhas dela nada entravam. Tudo eu tinha que colocar, quer dizer, nada entrava. Entravam, porém eu tinha que colocar fita, crepe. Para poder servir. As fraldinhas RN eram muito grandes para ela. Eu tinha que também adaptar. Os meus são a mesma história, porque eles são prematuros também. O RN também ficava muito grande. Nossa, é assim, ontem eu fui até mexer em umas fotos, fui guardar, encontrei ela. Eu lembro que dia 31 de dezembro, quando eu podia entrar na UTI de 3 em 3 horas para amamentar, e aí eu já via ela, né? E eu lembro que dia 31 de dezembro, quando eu entrei, ela estava com a sondinha no nariz. Aí acho que foi o dia mais difícil para mim, porque eu queria que ela mamasse mesmo, que eu tivesse muito leite, sabe? Para ela logo ter o peso ideal para nós poder ir embora. E eu fiquei assim, mas por que isso? Não, porque ela vai mamar e não vai gastar calorias. Você não vai precisar amamentar ela agora, né? Entendi. Dar o mamar para ela, que a gente vai dar para ela, porque ela sugando, ela gasta energia. Então ela vai acabar perdendo peso, porque não tem o leite suficiente, né? Mas eu sei que foi muito difícil para mim. Nossa, eu saí assim daquela sala, eu falava, não é possível, não é possível. E tudo que me falava, André, isso da leite, isso, eu fazia. Eu fazia. Todas as receitas caseiras, né? Todas. Eu lembro que o Ramon ia para o mercado, comprava as coisas, ia para casa, fazia e trazia. Ou então porque como eu morava pertinho, uma quadra do hospital, eu às vezes ia para casa um pouco, porque lá tem um quartinho só para as mãezinhas, né? Aqui no hospital regional? Ali no hospital tem um quartinho só para as mães. Só que eu me dava a sensação de abandono quando eu ia para casa. Parecia que eu tinha que ficar. Você tinha deixado ela lá? Parecia que eu tinha que ficar naquele quarto. Então. E como que foi a sua sensação quando ela conseguiu sair do hospital? Nossa, foi maravilhoso. Você falou 20 dias, 20 né? dias. Aí, quando ela saiu, minha mãe chegou. Minha mãe, minha avó e minhas primas. A casa lotou. Aí, eu não esqueço a pediatra falando, ela não pode receber visita. E a casa cheia. E a casa cheia. E minha mãe, ela tem aquele costume, né? Não pode negar as pessoas não verem ela. Tem que entrar lá e dar uma olhadinha, pelo menos. Abre a porta e deixa ver. É falta de educação. Falta de educação. As pessoas estão vindo aqui para ver ela. Sim. E aí... mas depois disso, ela desenvolveu. Eu te pergunto isso porque os meus também ficaram na UTI, foi um prazo menor, né? 5 dias e 4 dias. E quando o primeiro saiu, eu saí contando para o hospital todo que eles iam sair da UTI, né? Porque eu acho que é uma coisa que nem um pai, nem uma mãe merece, ter um filho na UTI. Né? Não merece mesmo. É complicado. Aí você algumas informações, a enfermeira não quer passar, é só com o médico, e o médico tem os horários da visita, né? E mãe ainda de primeira viagem, nossa, sensação horrível. Eu falo que nenhuma mãe merece mesmo. Mas depois desenvolveu bem. Depois desenvolveu super bem, sabe? Depois, eu acho que também o meu emocional. O emocional da mãe conta muito, né? Sim. E o meu emocional, eu fiquei melhor, confiança, tendo a mãe perto para me ajudar.
Sim. né? Então, tudo mudou. Aí a Maria Valentina cresceu, só se desenvolveu, ficou... E a sua mãe já tinha muita experiência, tem quantos Tem filhos? duas, só eu e minha tem irmã, né? Eu duas. e a Fernanda. Ah. E as duas estão aqui. As duas estão aqui. Uhum. E aí, depois desse período, você engravidou quanto tempo depois, o Carlos? Então, eu engravidei logo depois, né? Quando a Maria Valentina fez 1 ano, eu estava grávida do Carlos. Nossa, foi Deu próximo. 1 ano e 9 meses a diferença. Tanto que quando eu andava com eles na rua, logo, quando eles eram pequenos, perguntavam se eram gêmeos, né? Ah, que era quase do mesmo Era tamanho. quase o mesmo tamanho. Os meus são gêmeos, eles não acham que são gêmeos. Olha só. Porque a menina é maior, né? Agora tem diferença, né, os dois. Aham. Mas teve uma época que eles eram bem, assim, a estatura, né? E com o Carlos foi tudo tranquilo. Tudo tranquilo. Aí você já tinha experiência também? Foi tudo tranquilo, foi tudo, tudo ficou mais leve, eu falo, porque aí como eu achava que era alimentação errada, né, eu cuidei com ele, fiz atividade física, engordei pouco, foi totalmente diferente, sabe? E foi no tempo certo, tudo certinho. Nasceu um baita molecão. Com quantos quilos ele nasceu? Ele nasceu com 3,650 kg. Nossa, muito grande. Muito grande. Muita diferença, porque a Maria pegava na palma da mão, né? Aham. Para dar banho. Os primeiros banhos eles nem deixavam eu dar nela. Aham. Eles tiveram que me ensinar, na verdade, porque ela era na palma da mão. Ela era muito pequena. Sim. E aí o Carlos já... Aí o Carlos já nasceu grandão. Entendi. E qual que é o maior desafio que você vê, assim, André, nesse mundo que a gente está vivendo hoje, de ser mãe, de ter a responsabilidade de educar os filhos, né? Educação. Porque hoje nós falamos muito da tela, né? Sim. E eu falo que às vezes a culpa é nossa, né? A gente libera, deixa. E tem dias que a gente chega em casa tão cansado do trabalho que você quer que eles ficam no telefone um pouco, né? É mais Ou fácil. na tela. Se torna mais fácil. Você não quer pegar os teus filhos e jogar o meu menino jogar um futebol, sair com os dois, dar uma caminhada, porque você chega cansada do teu dia. Porque tem dias que é tenso, né? Sim. Você chega, você só quer ficar quieta. E eu vejo muito isso, sabe? A gente tem que ter muito equilíbrio para as coisas. Porque agora, lá em casa, por exemplo, a tela é liberada das 16 até as 18. E antes disso, eles têm que estudar. Então tem um período Tem um onde período. eles têm acesso, outro Eles- período... Outro período, não. Eles é para estudar, eles é para fazer as outras coisas, né? E acaba que criança precisa ter essas regras, né? Precisam. São os pais Precisam que ter limites. determinam, né? Os pais que determinam. E muitas vezes alguns pais e mães eles acreditam que estão punindo os filhos dessa forma, mas na verdade as crianças elas precisam e elas até gostam de limites. Gostam, eles precisam. E você sente a diferença literalmente quando isso acontece. Uhum. Carlos Alberto mesmo, dá 16 horas, da semana que ele ficou sem tela, a minha funcionária ia embora, o que acontecia? Ele aparecia na clínica, atrás da mãe. Entendi. Aí ele estava lá, contando história, indicando livro para Verdade. as meninas que trabalham comigo. Então, assim, ele é uma figura, né? O Sim. Carlos Alberto é uma figura. Ele começa conversar com ele é uma delícia, porque ele tem umas ideias assim que você fica pensando da onde que o Carlos Alberto tirou isso. Onde que ele foi ver isso, né? Até teve um dia, não sei se que ele estava fazendo umas contas e você ainda virou e falou para ele: Carlos Alberto, você não é conta para você fazer, não? Eu lembro disso. Ele estava fazendo umas contas lá de 1 centavo de cada pessoa, R$ 1, alguma coisa assim, quanto que daria. Eu lembro dessa situação. Mas isso é a criatividade da criança, né? Criatividade. Que às vezes tem até uma série que tá passando aí na TV sobre a dependência que as crianças, principalmente adolescentes, estão tendo de jogos, de tela de celular, e muitas vezes isso tem se tornado uma doença, né? Até teve esses casos aí agora, que foi através de jogos, né?
Das escolas. Das escolas, né? Que eu lembro que vi alguma matéria que falava que era através de jogos que chegaram essas atitudes, né? Então a gente tem que ter cuidado, olhar no celular o que eles estão vendo, né? A gente tem que acompanhar. Então, é uma preocupação muito grande para os pais com relação a de que forma o filho está vendo essas mudanças, essas transformações que estão tendo no mundo, né? Muitas vezes a gente imagina que os nossos filhos estão no celular vendo coisas apropriadas para a idade deles, mas a gente não tem a certeza disso, a gente não tem essa informação do que eles estão vendo, porque quando a gente chega perto, eles podem trocar daquilo que estão vendo. E rapidinho eles fazem isso, né, Adriano? Eles têm muito mais facilidade do que a gente. O meu celular mesmo, eu dificilmente empresto para eles, porque eles têm o deles. Mas de vez em quando eles pegam, eu já falo, não vai baixar jogo, não vai baixar nada, porque o meu celular é para trabalho, né? Mas eles às vezes esquecem e eu vejo jogos instalados. É que às vezes eles baixam e excluem, né? Antes de entregar pra gente. E a gente não fica nem sabendo. Não fica nem sabendo, isso aí. Eles são muito espertos, eles são muito rápidos. E a gente parece que não consegue acompanhar. Né? Mas tem que ficar atento em tudo, o tempo todo. Então fica um alerta aí para os pais também, né, para terem cuidado, porque realmente, como você falou, nessa correria do dia a dia, às vezes os pais substituem a atenção que deveriam dar para os filhos por uma tela de celular, uma tela de computador, né? E aí a gente fica refém daquilo que o mundo oferece para eles, que a gente não tem esse controle, né? Mas, Andréia, me fala assim, como que foi para você conciliar o trabalho com a maternidade? Mudou alguma coisa no trabalho depois que você se tornou mãe? Mudou. Tudo, depois que eu virei mãe, tudo você faz com mais vontade. Tem um motivo maior, né? Tem um motivo maior, você quer fazer, você não quer... O que você começa, você quer terminar. Você não deixa nada pela metade. Entendi. Tem o começo, o meio e o fim. Você vai atrás de tudo. Você e busca coisa nova, coisa diferente. Eu falo assim, nova, diferente para nós vai atrás de novos contratos, e mais pacientes. E se tiver que trabalhar até tarde, você vai trabalhar até tarde. Você quer fazer tudo para o melhor para o seu filho. Sim. Não é? Você vai... Eu não sei explicar, não consigo achar palavras. Você tem uma motivação a mais, né? Isso. Eu sempre digo que a motivação, ela é uma junção de duas palavras. Na etimologia dela, ela é motivo e ação. É uma junção dos dois. Então, quando você tem filho, você tem um motivo para aí você partir para essa ação, né? Se você não tem motivo, às vezes você não, né? Algumas pessoas que entram até em depressão, muitas vezes, eu digo isso por um exemplo que eu tive na minha casa, minha mãe, quando viu os filhos criados, que não dependiam mais dela, ela entrou em depressão, né? Porque me parece que acabou um pouco aquele motivo que ela tinha, né? Então, eu acredito muito que a motivação que tantas pessoas falam e pregam e fazem cursos, ela é algo muito pessoal, muito individual. O meu motivo pode ser um, o seu pode ser outro. A gente está falando aqui de filhos, né? Para mim também, o meu maior motivo são os filhos, né? Acredito que para você também. Mas para algumas pessoas podem ser outras coisas, outras conquistas, né? Com certeza. É nos detalhes, porque eu falo que a mãe acorda de manhã e já se começa a se preocupar com tudo, né? Eu acho que isso é uma diferença grande que tem entre as mães e os pais, né? Eu falo por mim, mas acredito que a maioria dos pais também, dos homens, eles não têm tanto essa preocupação com o detalhe. Eles sabem que se ninguém ligou, tá tudo bem. É isso aí. E a mãe já é o contrário. Ela gosta de entender tudo como que está acontecendo para ficar tranquila. E eu falo assim, se o Ramon chega e fala, amanhã preciso ir para Tangará, por exemplo. Tudo bem? Arrumou a mala, vai. Sim. Não precisa, né? Não preocupa com o restante. Tipo, com eles. Já se eu vou junto com ele, já começa.
Né? Onde vão ficar? Onde vão ficar, arrumar a malinha deles para ir para algum lugar, o que vai pôr na mala, uniforme para 2 dias, deixar o dinheiro para comprar o lanche, ou deixar o lanche para levar, ou como vai ser. É tudo assim, né? A roupa, você vai para a escola, volta, e aí aquela roupa, o pijama, a escova de dente, tá tudo na mala, tá tudo certinho. O tênis, a meia, o chinelo. É tudo. Aí tem que olhar tudo antes de ir, né? E pai, não, só arruma a mala, tá pronto. Arruma e tá pronto. E conforme eles forem crescendo, os meus são um pouco maiores que os seus, até essa preocupação de o que vão comer, pro pai isso não existe. Porque já são grandes, já se viram, mas a mãe tem muito essa preocupação, né? Tanto é que, independente da idade do filho, as mães ainda chamam de bebê, né? Chama. E a Maria Valentina tá com 11, o Carlos tá com 9, né? Eu pego o Carlos no colo e falo, meu bebê tá crescendo. E a Maria nem sempre quer vir no colo, né? Mas ela gosta de mais carinho do que o Carlos Alberto. É menina, né? Eu acho que é isso também, né? Mas é tão gostoso essa fase que eles estão, porque eu falo a mala, eles arrumam sozinhos, mas você tem que dar uma conferida, né? A Maria, sempre tudo... Menina mais organizada. Menina, Tudo certo dela. O dele que fica faltando escova de dente. Sempre falta. Ou estojo dentro da mochila. Eu digo assim que a menina desenvolve mais rápido, né? Os meus têm a mesma idade, que eles são gêmeos, mas ela tá um pouco à frente, assim, sempre nessa questão também de organização, de pensar nos detalhes desse tipo. Ele já é mais assim, o que tá acontecendo, né? Não, e é uma delícia. Eu falo, a Maria Valentina ontem chegou e falou assim, mãe, vem no meu quarto ver como ficou. Eu falei, por quê? Eu arrumei tudo. Aí entrei lá, ela organizou tudo, sabe? É muito gostoso essa fase deles. Eu falo que ser mãe é o melhor presente que uma mulher pode ter, né? Pode receber. Porque é muito bom. Filhos são uma dádiva, né? Eu falo que são também prosperidade. Sim, porque você não pode ficar parado. Não, né? pode ficar parado. Você não vai ficar parado. Você tem que correr atrás. Você vai dar de tudo seu para ir atrás e conseguir. Eu já ouvi isso mesmo. Teve um professor meu que disse que filho é prosperidade. Quanto mais filhos você tem, mais atrás você tem que correr. Eu lembro que quando a Maria Valentina, depois que ela nasceu, realmente tudo mudou, sabe? Tudo passou a ter mais sentido. Sim. Por isso que eu falo que ser mãe é lindo. É um amor sem explicação, né? Sem medida. A gente não consegue explicar. E dessas fases todas até hoje, Andréia, qual fase que você entende assim que foi a fase que você viveu que foi mais tranquila com relação à maternidade? Eu acho que está sendo agora. Agora. No início, com 7 meses, já deixei a Maria Valentina com o babá, né? O Carlos Alberto, com 4 meses, já foi para a escolinha. Então, foram fases todas difíceis, né? Adaptação. E a gente sofre, mãe sofre muito. A Maria Valentina, que eu fiquei um período maior em casa com ela, quando eu deixei ela, se alguém me perguntava dela no corredor, eu chorava. Olha. Porque nós ficamos muito juntas. Sim. Sabe? Foi uma ligação, eu falo, muito forte. E cria um sentimento de que eles dependem da gente sempre, né? Dependem da gente. Só que quando eu chegava para buscar, ela estava tão feliz, porque lá ela encontrava várias crianças, né? Estavam todos lá. E ela ficava estava tão feliz brincando, que eles também precisam disso, né? Eles precisam ter essa vida social, né? De criança. É isso. Com outras crianças, né? Ou aprender a dividir, tudo, brincar, né? Olha, ela ficava tão feliz. E o Carlos Alberto foi a mesma coisa. Fiquei tão insegura em deixar ele com 4 meses na escolinha. Fiquei muito insegura. Só que mesmo assim, eu fiquei acho que 1 mês em casa. Eu não cheguei a ficar 1 mês. Eu lembro que eu levava ele para o trabalho e ele ficava no bebê conforto, embaixo assim da minha mesa. Ele dorme, né? Até 4 meses, dorme muito. Então eu dava o mamar e voltava para o bebê conforto.
Aí depois ficou com babá, né? Uhum. E que conselho você daria para essas mães que estão passando, de repente, por esses momentos difíceis, né? De primeira gestação, né? O primeiro filho, às vezes enfrentando essas dificuldades também. Não desistir nunca. Não desistir. Vale a pena. Vale a pena e dá tudo certo. No final dá tudo certo. Sim. A gente deixa coisas de lado, muitas coisas de lado, eu falo, para viver esse momento. Mas depois, aos poucos, você vai voltando à tua rotina, vai se adaptando e vai dando tudo certo. E a mulher, depois que se torna mãe, parece que ela ganha superpoderes, né? Ganha. Parece que ela dá conta de fazer Ela dá tudo. conta de fazer tudo. Tudo. Eu falo assim, eu lembro, Carlos Alberto, bebezinha, Maria Valentina começando a caminhar, caminhando já, era um no colo, outro na perna, ele bebezinho, ela na perna, me puxando, querendo colo também. E respondendo alguma coisa do trabalho. E resolvendo coisas do trabalho e a gente dá conta. E lá na cozinha, fazendo alguma coisa para eles comer à noite e dá conta. Eu não sei como que faz, mas dá conta. E se tiver mais coisas para fazer, ela vai dar conta. Vai dar conta. Ela tem uma força que eu não sei de onde vem, sabe? E dá tudo certo no final. Que bom. Então nós queremos agradecer, Andréia, esse seu tempo de vir aqui conversar, partilhar um pouco da sua experiência, né? E se quiser deixar uma mensagem final. Eu quero mandar um abração para minha mãe, né? Que tá chegando o Dia das Mães, agora final de semana. E depois que eu vim para cá, nunca mais passei Dia das Mães com ela, né? Sim. Eu tô vendo a possibilidade de qualquer momento fazer isso. Talvez ano que vem, vamos ver se tudo dá certo. Porque aí a mãe também tem que conciliar férias de criança, né? Porque Sim. agora a Maria Valentina com 11 anos, eu não posso levar ela em época de aula, porque perde muito. Aí depois vem, no retorno, muita coisa para colocar em ordem, sabe? Sim. E eu falo que eu sou muito grata mesmo à criação da minha mãe, sabe? Tudo que me passou. Eram outras épocas, época mais difícil, né? Sim. E você sabe que teve uma fase que eu também fiquei muito doente. Eu falo que a história praticamente se repete. Eu nasci no mês de abril e no mês de setembro eu fui, na época eles chamavam estufa, né? Minha mãe sempre fala lá, ficou na estufa. E fiquei um mês com um problema, internada com um problema, sabe? E eu falo que quando a Maria Valentina nasceu, eu falei, parece que a história se repete. Eu tô sentindo, passando às vezes pelo que minha mãe me passou. E minha mãe, quando eu perguntei para ela o que ela sentiu na época, ela falou assim, eu só sabia que tudo ia dar certo no final. Fé, né? Fé. A fé move montanhas. Sim. E a fé a gente tem que ter sempre, né? Sim. Tendo ela, tudo dá certo no final. Tudo dá certo. Então tá. Queremos agradecer mais uma vez, André, dizer para vocês que estamos à disposição de vocês na clínica, tudo aquilo que precisarem, nem sempre só para fazer um exame, mas às vezes para dar um direcionamento também, tá? Ficamos agradecidos pela audiência de vocês, que Deus abençoe.